Boa tarde, meu nome é Letícia, da empresa Exclusive Decorações. Estamos há 12 anos no ramo de decoração sob medida de persianas e cortinas, papéis de parede, almofadas, e temos uma vasta parceria com vários arquitetos, designers, decoradores, que a gente sempre está em busca de materiais, de soluções para todos os clientes que querem nessa linha de decoração de interiores, um projeto bem executado, que a gente faz esse acompanhamento, e a gente gosta muito de ser verdadeiro, de entregar o melhor para o nosso cliente, com verdade, com responsabilidade, comprometimento. E hoje a gente trouxe a designer, a Patrícia, para falar sobre projetos corporativos, que é muito importante, porque os clientes hoje têm muitas dúvidas, né, Patrícia? Exatamente. Então, a gente trouxe isso hoje, pessoalmente, para cá, para responder essas dúvidas, para a gente conseguir esclarecer, de tantos clientes fazerem perguntas e ficarem com muitas informações cruzadas, que hoje tem muitas coisas no Instagram. Muitos anseios, né? E, no fim, as pessoas têm muitas dúvidas e, mesmo assim, ainda tomam decisões erradas, como eu sou a última que chego no projeto, que sou com as cortinas ou as persianas, a gente vê muitas coisas erradas em projetos, e eu fico muito chateada, digo, ai, que pena se tivesse um acompanhamento, tudo seria diferente, eles não têm o que fazer mais depois que já está numa certa etapa, né? Então, pode te apresentar, Patrícia, para o pessoal te conhecer. Meu nome é Patrícia, eu sou design de interiores e também já estou há um bom tempo, vamos dizer assim, desenvolvendo projetos corporativos, comerciais e residenciais. Bom, eu estou há 10 anos, tá, nesse ramo, e vou dizer assim que realmente é uma pena quando o cliente não está com um acompanhamento de profissionais qualificados, para a gente poder desenvolver essa linha que é tão importante quanto como qualquer outras, que é a parte das persianas, cortinas, que ela não é somente a parte decorativa, ela precisa ser funcional, né? E como a loja já diz, também exclusiva, porque ela vai fazer dentro do projeto uma grande função. E tu sabe que alguns clientes, quando a gente chega e pergunta, quem que tá te ajudando, colaborando com isso? Peguei no Pinterest. É bem assim, que os clientes acham bastante. Que são, não, eu mesmo fiz no Pinterest e desenhei. Sim, eu fico bem surpresa. Não, ficou bom. Então, como as pessoas acham que hoje, principalmente hoje com IA, vou fazer ali, vou desenvolver, mas Sim. A gente sabe que chega lá e dá muita coisa errada. Então, a gente veio para esclarecer mais a parte corporativa. E tem muito assunto, né? Bastante. É uma pauta bem grande, né? Que a gente pode ajudar o cliente. Mas hoje vamos ambientes corporativos, Sim, né? Tá. Então, a gente vai falar... Está com uma obra, né? Desde o início. Que a gente está acompanhando. E, então, tem bastante aqui. A gente vai passar alguns slides ali, informações dessa obra. Exatamente. E nós vamos falar mais sobre... os detalhes, porque hoje a maioria das empresas corporativas estão saindo muito do home office, estão voltando para os espaços para ter alta performance. Eu vejo bastante escritórios, clínicas e o home office ainda. Na pandemia teve muito home office, as pessoas arrumaram muito a casa esperando por isso, mas começaram a sair das empresas, as empresas agora estão diminuindo cada vez mais. Então, eu acho que o grande momento hoje são as empresas que estão focando nessa parte para trazer o aconchego, o conforto para dentro do lar, né? Então, a gente vai falar sobre isso também, como auxiliar, porque hoje tem muito... Meio que o pessoal tem muito essa área do NR1 que se instalou muito nas empresas hoje, que é fazer essa avaliação psicológica de como as empresas podem melhorar, tanto internamente, né? Mas eu acho que o ambiente traz muito isso, né? Como as pessoas vão se sentir no local, né? Exatamente. Então, a pergunta, acho que primeiro, assim, que a gente pode começar nos ambientes, assim, corporativos, então, como a permanência vai ser muito longa, né, de tempo ali, de espaço, e a gente sabe que as pessoas hoje estão muito ansiosas, como é que tu vai desenvolver, assim, o projeto para ser mais produtivo, né? Primeiramente, Sim. pensando no todo, assim, como é que tu pode pensar no inicial, assim, do projeto quando o cliente te chama? Assim, Letícia, isso tudo é criado, é desenvolvido uma pesquisa lá no início do projeto, tá? A qual eu preciso saber exatamente, isso é uma técnica que eu uso,
que é saber as atividades que vão ser executadas dentro daquele ambiente corporativo, se ela vai ter alguma interação realmente com outras equipes ou é somente separado. Se a gente vai ter um ambiente mais de descanso, né? Porque isso é bem importante. Quando a gente trata de profissionais que ficam há um longo tempo dentro do seu ambiente de trabalho, é preciso remodificar, é preciso alterar esses ambientes para que traga um conforto, né? Um conforto visual, um conforto mais, vamos dizer assim, de mobília em si, um conforto visual, né? E trazendo também a parte muito humanizada para os projetos, tá? Então, ele tem que se sentir, bem dizer, como se tivesse saído da casa dele, porque exatamente, um ambiente, né? Que não... Um ambiente que a gente consiga trabalhar a parte da iluminação, um ambiente que a gente consiga trazer um pouco de descontração quando também for, né? E também algo mais cognitivo, que seria desenvolvimento das atividades, né? Trazendo a criatividade em cores, né? Em design. Isso desperta, né? Faz exatamente, em design. Iluminação, que é muito importante, né? E trazendo também até mesmo a parte mais verde, mais sensorial, tá? Sim. Para esses colaboradores. As fibras naturais também exatamente, são muito pedidas, né? Como em casa, né? Ambientes mais leves, tá? Claro que ambientes corporativos a gente tem bastante a predominância de cores mais escuras, né? Eu acho que deixa realmente um requinte no ambiente, mas o cuidado para essa parte também é bem importante. Então, para descobrir tudo isso, é necessário uma boa pesquisa lá no início, onde vai ser desenvolvido o projeto, com quem vai utilizar e quais são as atividades. Quantas pessoas, como é que vai distribuir, exatamente. Computadores, iluminação, de onde vai ficar. Exatamente. Sim, importante, né? É bem importante isso, e isso quer, além de trazer para os colaboradores e empresários um conforto, acaba também trazendo uma produtividade melhor, né? Eu acho que todo mundo chega a esse projeto no final, mas sempre com uma produtividade, tanto na parte do trabalho, quanto na produtividade da sua vida em si, né? Você tudo sair bem estruturado, bem organizado, do seu né? trabalho, não sair exausto, não sair cansativo. A gente, claro, que sabe das atividades, mas onde o ambiente é leve, 50% dessa sensação ela acaba ali, né, no seu ambiente corporativo bem planejado. É interessante, porque geralmente as pessoas não pensam nisso. Eu vou botar ali porque eu preciso botar um computador, uma mesa, e aí a posição da mesa, a posição das coisas, a janela ali, se vai entrar luz, se não vai. Vou botar um blackout, vai ficar muito escuro, correto. Sabe? Então vai vindo várias coisas que as pessoas não têm noção. Sim. Quando chega, aí fica ruim para ver o computador, aí depois não entende por que não consegue responder rápido porque atrapalha a visão. Então tem vários fatores que quando eu chego lá no escritório, já no última etapa, os relatos que as pessoas me fazem, né? Aí a gente fez os computadores todos virados para janelas e ficaram atrapalhando visualmente o olhar. Exatamente. Imagina só a frustração, né? Da pessoa que vem trabalhar, pega muito sol, com muito calor. Né? Então, a disposição das mesas ficaram, às vezes, muito perto da janela para pegar luz, mas atrapalha ao mesmo tempo. Então, às vezes, não é isso. Às vezes, a iluminação interna, não só a externa também. A iluminação interna também faz a diferença, né? O apoio dos braços, tamanho de mesa. Tudo, hoje tem, né? Na segurança do trabalho, tem todas umas regras, então tem que seguir, né? Tem que seguir, né? Mas a gente pode complementar elas. Sim. Trazendo a parte mais humanizada delas, né? Trazendo a parte de verde, trazendo a parte de persianas, mas com uma iluminação melhor, né? De cortinas. Porque tu vai ver aqui nos projetos tem bastante janelas. Exatamente. E aqui os computadores ficaram bem distribuídos. Bem distribuídos. A posição precisa ser uma posição boa também, adequada para todo esse espaço, né? Então, essa iluminação a gente tem que equilibrar, né? Para tudo isso. Fora também é o espaço que a gente vai ter de utilização dentro do ambiente. Quantos colaboradores vão ser dentro do ambiente? Né? Isso também requer lá na parte da identificação de cor, de cortina, da persiana,
né? Ser um ambiente com tons mais leves, vamos dizer assim. Para compor, né? Com o restante da madeira. Então, vamos então mais assim para o fundo estético, né? Nos ambientes, então, além do que é essencial, que a gente falou ali, da parte estética, como é que você seleciona esse material, como é que você aborda quando o cliente escolhe, gostou do projeto e vai desenvolver contigo, gostei desse esboço, porque de repente tu vai conversando e vai alinhando, vai montando o projeto conforme esses detalhes, né? Exatamente. E depois como é que você faz essa parte de selecionar material e para ver, porque às vezes ambientes corporativos hoje estão mais indo para essa linha para durabilidade, né, também, não só provisoriamente. Então os ambientes estão mais voltados para isso, né? Então, para garantir toda essa manutenção, como é que tu seleciona, como é que tu faz a parte do projeto? Assim, também é feito uma pesquisa, né, uma identificação juntamente com aquele a qual decidiu realizar o projeto, tá? Sim. E a gente precisa saber um pouquinho, conhecer um pouco como que é a empresa, tá? Quais são as atividades, tá, que vão ser utilizadas ali. E aí a gente começa com o processo de identificação das cores, tá? Essa identificação vai muito do layout da empresa, né? O logo da empresa, para a gente trazer um pouquinho das características da empresa. Então, o colaborador, ele começa a entrar e a identificar a empresa dele que ele trabalha desde o início do projeto, né, até o final, ou do início do ambiente até o último ambiente, né? Então, a gente consegue também utilizar materiais mais, vamos dizer assim, mais despojados, mais alternativos, que a gente consiga mudar a parte de mesas e cadeiras, né, para um lado, para outro, essa forma de ser um ambiente mais dinâmico. Sim, isso também exatamente acaba sendo bem-vindo na linha dos projetos. Você estuda também muitas linhas orgânicas ou vai só na linha reta? Eu vou dizer assim que agora o pessoal tem ido muito nas linhas mais retas, né, em virtude de alguns pontos, né? Mas a parte corporativa, ela está trazendo um pouquinho mais, que são as linhas mais orgânicas, mas ainda está sendo difícil de implementar, né? Então, nesse primeiro momento, está sendo utilizado mais as linhas mais retas, muito trabalho com iluminação, né? Sempre trabalhando a parte, tanto o contraste com o claro e o escuro, né? Para ficar um ambiente mais adequado, trazer mais o verde, né, nesses espaços, plantas hoje, né, muitas plantas que traz o projeto mais humanizado, né, para isso tudo. Então, vamos falar um pouquinho também sobre a parte da automação, que hoje deixou de ser um pouco luxo e virou uma necessidade. A maioria hoje dos projetos, a gente vê que quanto mais os clientes estão perguntando sobre automação, como a gente também entra nessa parte junto, que hoje as pessoas querem automação de tudo, da TV, do ar-condicionado, das luminárias, bem dizer tudo, é só ligar a Alexa e pedir para a Alexa fazer residencial e corporativo, acho que também está indo muito para essa linha. Sim. Então eu queria também que acontece muito, agora a pessoa consegue ter um entendimento melhor que precisa hoje de muita preparação antes, precisa da fiação, os pontos elétricos, né, onde vai ficar a parte de Wi-Fi, onde vai ficar toda essa parte que vai conseguir fazer esses projetos ter uma funcionalidade, né? Então, não sei como é que tu vai integrar isso no projeto, se estão te pedindo, porque para nós já começou bastante também essa solicitação de automação, tanto comercial quanto residencial, mas tá bem forte no corporativo, porque tem uma reunião, precisa, né, baixar as persianas, precisa que o ambiente também, porque a linha de reunião é uma apresentação, e é onde vai acontecer a venda, onde vai acontecer grandes projetos ali, então eu acho que tudo, hoje a sala de reuniões virou uma alta performance para mostrar aquilo que tu faz, então virou todo um conjunto, eu vejo que as empresas estão se preocupando bastante nessa área, né, tanto na parte dos ambientes onde vai os colaboradores, mas também na parte de apresentar um projeto, né, fazer uma negociação para a impressão, né, a primeira impressão eu acho que vai ser de mostrar tudo para o cliente. Então a automação também faz parte disso, né, das cenas,
contribuir para tudo aquilo quando precisar passar um slide. Então, é muito importante antes, eu acho, né? E eu queria saber um pouquinho mais como é que tu desenvolve essa parte com o cliente. A automação é bem exatamente como você falou. Ela não é luxo. Ela precisa ser uma necessidade dentro dos projetos. Onde você tem um acompanhamento do teu projeto com profissionais realmente que prezam pela qualidade, em média, de tudo, né? Porque até mesmo supervaloriza o que você acaba desenhando, enfim, e colocando em projeto, que é essa parte de automação, né? Hoje a automação ela é também desenvolvida lá no início do projeto. Na parte elétrica, construção elétrica, a gente já desenvolve o projeto de automação, tá? É necessário, se faz necessário, né? Realmente. Porque vem da parte desde a elétrica, né? Exatamente. Isso é lá no início do projeto. Você já imagina... O gesso é o primeiro, entra a elétrica. Você já imagina, está com o projeto tudo pronto, com gesso, né? Cadê a automação das cortinas? Né? Cadê a automação do restante, de iluminação, interruptores? Não tem. Você tem que quebrar tudo, né? E refazer tudo novamente. Desperdício de mão de obra, desperdício de tempo, né? Investimento para tudo isso e não ter um simples cuidado lá na hora da execução do projeto, né? Então, isso tudo faz parte realmente do projeto e não é luxo, é uma necessidade. Até porque se o cliente ele não desenvolve na hora, ele pode desenvolver mais tarde, tem todas as esperas prontas. Exatamente. Com os espaços que precisa, a elétrica que precisa, para poder botar mais futuramente, mesmo que não seja um projeto inicial, né? Não seja tudo inicial, que a gente sabe que são todos planos futuros, às vezes, para algumas empresas. Exatamente, mas precisa estar pronto. Sim. Né? Pronto para receber esse futuro, né? Que é a parte em gesso, em elétrica, né? E futuramente a parte das cortinas. Porque precisa, realmente. E a maioria não coloca, não faz. A gente é algo isso. bem curioso que o que o cliente solicita inicialmente, mobília, iluminação. E muitas vezes eu vou até esse local para identificar, enfim, conversar um pouquinho e entender a dinâmica do projeto, como vai ser. E tem aquele espaço maravilhoso, janela, lindo, né? Uma luz natural legal, né? Uma luz que a gente pode aproveitar e muito. E aí, quando eu falo na parte da automação, não é necessário, não. E no final das contas, se faz, é muito necessário. Claro. É muito necessário. Porque depende do horário, imagina se tem posição oeste, leste, de manhã um lado, de tarde. Manhã, exatamente. E geralmente tu vai ter a parte de computadores, a utilização de todo o ambiente é total, né? Não tem como ser só uma parte, só outra. É total. E isso requer esse cuidado lá no início. Né? Hoje a automação é uma questão até de durabilidade também. Sim. Porque ambientes assim que são maiores, que precisam de extensões maiores, se tu vai colocar uma persiana com um comando, onde todo mundo vai mexer, acaba ficando tendo muito mais manutenção. Né? E se tu faz uma programação, se tu consiga alinhar em horários hoje, fazer pelo aplicativo a automação, tu consegue, no horário, dependendo daquela época, baixar sem precisar as pessoas irem lá e já não esperar alguém, né? Porque sempre tem alguém, um que quer, o outro não quer, e um reclama, e uns acabam não reclamando. Né? Exatamente. Então, a gente, as pessoas, eu vejo que quando a gente chega no projeto novo, né, de um ambiente, e geralmente não tem essas esperas, não tem espaço, e aí as pessoas querem hoje fazer, a gente fala, puxa vida, se tivesse no início, né, a pessoa o projeto pesquisado, ter procurado alguém, ter deixado esse espaço como facilitaria pra gente, né, que já tá executando isso, e muitas vezes não dá, que a gente tem que dizer, olha, infelizmente não tem como puxar, as pessoas, deixa assim, né, eu acabo largando de mão isso um pouco, porque, não querem ter todo esse trabalho. Sim. De puxar um fio, de chamar um eletricista. Hoje a gente já tem até motores com bateria, mas eles são medidas menores, que então não tem como fazer grandes extensões.
né? Então faz um motor da bateria, vai ter que carregar a cada 6 meses. Então tem outras alternativas. Sim. E nós colocamos até no consultório também, há pouco tempo, umas persianas que ele precisa de claridade, mas ele precisa mover uma, e também é um ambiente que é alugado, a pessoa não quer investir muito num puxar fio, fazer um projeto, a gente consegue utilizar o motor da bateria. Mas isso vai fazer um espaço maior, que vai requerer tudo isso. Eu acho que é bem importante. Realmente, todos essas, onde vai esconder a fiação, por onde vai passar, as tubulações. E é algo que, assim, tão simples. É bem simples. É tão simples na hora da produção, como fazer, o que fazer, que não vale a pena deixar para trás. Sendo bem pensado antes, não vale mais, a pena. O custo é menor do que depois eu vou fazer. Realmente. Do que, agora agora eu vou colocar. Bom, mas não tem a preparação, né? Então, isso faz, e é muito simples desenvolver lá na parte de elétrica, bem inicial, né? Bem inicial. Sim, porque é um fiozinho de nada. Simples, né? Um fio simples, mas te dá realmente um resultado imenso no final, né? Imenso. E isso é algo que eu trago, assim, sempre para os clientes. Tanto na forma de desenvolver o projeto, lá no início, mesmo sendo o projeto de interiores. Ele precisa ser desenvolvido quando o projeto está lá na planta, né? Porque é fácil a gente desenvolver o projeto juntamente com o engenheiro responsável ou alguém que está realmente responsável, um construtor, e desenvolver esse projeto lá no início, do que realmente está tudo pronto, casa pronta, entregue, e a gente chega com um projeto de interiores que muitas vezes a gente precisa modificar toda a parte elétrica, né, para desenvolver a mobília e também para ter... Tem que remover um monte de coisa. Exatamente. E o cliente acaba desistindo porque ele fala assim, não vou fazendo mais. Realmente o que não quer. Né? E aí um custo maior, então... É um custo maior, exatamente. É um pensar, assim, de decisão bem antes, que acho que vai economizar, porque eu não vou contratar, porque eu quero economizar, às vezes, e acaba tendo lá adiante um prejuízo bem maior, né? Questões até de... E a própria frustração, né? Porque você fez um investimento, né? Fez um investimento legal, né? E não tem essa parte de automação, né? Um cortineiro bacana para receber, né? Ambientes corporativos é um ponto essencial. Sim, porque as pessoas vão ficar muito tempo lá, e como isso agrega, a gente vê o trabalho que as pessoas... É a mesma coisa que a gente também desenvolveu o projeto e não colocar a parte mais humanizada, né? Sim. Hoje é um cheque, precisa, realmente. Né? Tem que estar no checklist. Tem que estar no checklist tudo isso a partir de hoje, né? Realmente, como você falou, as empresas estão retornando, né? Sair um pouco, tipo, uma clínica ou ambiente corporativo, saindo um pouco daquele branco, do frio, né? Para algo mais misturando nos tons escuros ou madeirados, também muita madeira, voltou muito para ter a sensação do natural. Sim. Então a gente mescla às vezes isso com a cortina mais leve, com a madeira, para ficar a luz entrar, ter uma filtragem do sol, mas ter um conforto e ter os dois. Então a gente já fez alguns escritórios também, tendo as duas opções, tanto blackout quanto tela solar. Foi o nosso projeto, né, lá, que você juntas desenvolvemos uma forma de trazer a parte mais, vamos dizer assim, mais leve, né, para uma das partes da persiana, onde vai ficar a hall de entrada, e também uma parte mais fechadinha na parte de cortinas para o sistema, quem vai ficar utilizando ali mais a linha de computadores, que é uma atividade... Um sol muito tenso, às vezes, né? Exatamente, Calor, que é uma atividade mais longa, né? Da televisão, do computador, que também fica difícil. Para quem usa óculos, para mim, é muito ruim a claridade. É bem difícil. E ruim, atrapalha. Né? Isso tem outras formas, né? Se torna cansativo. Né? Se torna cansativo. Assim, tu tem que forçar a visão para olhar a tela. Então, como é importante tu ter tanto a tela do ambiente... Aqui, né? Aqui é lá do nosso projeto, que aqui a gente vai trabalhar a parte de persiana, né? A linha mais leve em toda essa área, na recepção. Que é uma vista bonita, que é uma vista linda para a rua, para poder ver o verde, para a pessoa que vai chegar se sentir num ambiente
leve, leve, mesmo tendo esse equilíbrio. Porque realmente não se faz necessário um blackout 100%, né, desse uma ambiente. Uma coisa muito fechada no ambiente, assim, que vai ficar pesado. Que vai ficar pesado, porque como é um ambiente mais leve, que é a parte da recepção, né, então se torna mais harmonioso para tudo. Né? Sim, é bacana a gente ter esse olhar e o cliente também entender por que tem essas escolhas do estilo da persiana, porque a gente fica preocupada como vai chegar a pessoa, o que ela vai fazer, onde ela vai observar, se vai ser necessário. Sim. Então a gente chegou em comum acordo que a tela ali seria melhor para ter a vista para a rua, para o cliente ver que tem uma paisagem bonita, tem um sol que é um pouco norte, então ele vai pegar, dependendo do verão, agora que é mais quente, ele não vai pegar tão cheio, então não precisa ser uma coisa muito fechada para o calor, né? Então é interessante. O cliente às vezes não pensa nessa forma. Quando chega ali, às vezes nos locais a gente vê uns lugares muito claustrofóbicos, fechados. Agora eu te faço uma pergunta, assim, Letícia. Claro que no desenvolvimento do projeto a gente coloca também a parte de cortinas, como vai ser, mas também com a tua experiência focada. Quando a gente tem situações de pé direito duplo, né? Nós temos aqui nessa linha do projeto com pé direito duplo, onde as atividades vão ser realmente de um tempo mais longo para o pessoal, mais administrativo. O que os clientes têm solicitado mais? Né? Vou te dizer assim, nessa linha de tela ou uma cortina mais fluida ou 100% blackout, como que funciona essa parte assim? Para você lá na parte da distribuição de todos eles, né? Bom, esse projeto específico, né, quando a gente chegou e olhou aquele pé direito, são 2 janelas bem altas, então passa bastante luminosidade. Nossa preocupação ali foi perguntar onde ia ficar os computadores, o reflexo, né, ia atrapalhar. Então a gente tem as telas com várias aberturas de graduações. Então, dependendo como ali era a posição oeste, que ia se pôr o sol, ia vir bem direto nos olhos, a gente tinha que manter a luminosidade e fazer um bloqueio dos raios solares. Isso é muito importante também por causa do calor, que é um espaço bem aberto. Exato. Então, a questão de ar-condicionados não adianta botar muito transparente, porque também o ar-condicionado não dá conta. Então, quem tiver de proteção térmica, que é o ideal, que eu sugeri nesse projeto a gente colocar uma tela solar 1%, que ia proteger desse calor, ia fazer uma ambientação, uma luminosidade boa, sem deixar escuro. Então, e com o pé direito duplo, que eu acho que é importante a gente tocar também nesse assunto, que o importante que também tem que ser motorizada, por causa do peso da persiana, ter menos emendas para não passar frestas de luz. Então, é importante para fazer nesse tamanho, tem que fazer aí a motorização e deixar as esperas, ainda bem que tu, né, tem essa preocupação de desligar, ver espaçamento, de cortineiro, que é importante, se vai iluminação, se não vai, onde ficou os fios, pra gente pedir lado de motor. Deles, né? Então é bom a gente ir no início da obra, acompanhar, porque geralmente quando vai chegar no final, eles não têm muito como modificar, né? Então é bom desde o início a gente fazer esse acompanhamento, né? De pé direito duplo. Porque realmente a gente desenvolve o projeto, mas essa parte mais técnica de tecidos, a gente sempre quer um auxílio, né? Sim, porque não pode ser só estético. Não pode ser, né, só estético, ele tem que ser o funcional, né, e tem que ser o prático, né, e nada melhor do que ter um profissional para poder entrar junto nesse projeto, né, para venha a só agregar, né, e o final desse projeto só faz bem, né, só faz ter para atender o cliente conseguir entender, né, que tipo, é um pé direito alto, como é que vai fazer separado, fazer 2, mas não tem como, tem que motorizar, tem que fazer, ter as esperas, tem que botar um produto que realmente vá ajudar a pessoa que vai trabalhar naquele ambiente ali. Então, foi muito importante a gente olhar e decidir, porque também conversar para te poder explicar para o cliente a necessidade de todos esses detalhes, né? Como é interessante a gente ir lá e avaliar, né, junto contigo, bem antes, não só depois que está pronto. Na obra crua, Letícia, na obra crua. A gente no gesso lá, sempre no inicial, no gesso, que é mais importante, né? O gesso eu acho que
que faz todo o detalhe de ter o tamanho das aberturas, o espaçamento do gesso. E, geralmente, quando a gente chega na obra lá e a gente olha para cima, diz, meu Deus, cadê o cortineiro? Não Aonde tem cortineiro, como é que vamos colocar aqui? Não tem reforço também, que é muito importante hoje. Os gessos estão muito sensíveis, e aí acontece de não ter o reforço no gesso para estruturar, ter todo o peso para poder estruturar uma persiana grande, pesada, de pé direito duplo, e já acontece de ter muita umidade, muita chuva, os gessos hoje trincarem, e aí aconteceu da gente fazer essa manutenção que, tipo, não foi lá no início, feito toda essa preparação da estrutura ali para fazer a fixação. É bem importante, né? No gesso. É bem importante quanto. Porque tem tudo isso, onde vai ser colocado, vai ser uma parede de gesso, vai ser num teto, tudo a gente precisa ter toda essa preparação para poder ficar bem reforçado, porque é uma coisa para durar anos. Então, acontece muito, a gente chega lá, o gesso é fino, o gesso está trincado, o gesso ser um espaço muito pequeno. Então, tem tudo em que alinhar bem antes, não é simplesmente, o gesseiro fez, né, pronto, né? Precisa o acompanhamento, né, do profissional. E eu vejo assim, que muitos profissionais dizem, eu tenho uma empresa que faz um serviço de mão de obra, contrata direto, só que quando a gente chega nos ambientes que tem essa equipe lá, a gente vai conversar e muitas vezes o cliente fala, não, já contratei, alinhei tudo com o gesseiro, a gente faz pelo gesseiro, não sabe de nada. O gesseiro não sabe nem para que é o cortineiro, é para bonito, se vai luz, se não vai, e o reforço. Então, a gente, realmente, às vezes, eu contratei o gesso, ele vai fazer o gesso e deu. E existe muito além do gesso. Muitas outras coisas. Muito além tem toda essa preparação, tanto para a cortina quanto para a persiana. Então, é muito importante isso e as pessoas às vezes esquecem de desenvolver. E eles, vou só fazer para bonito. Acho que o gesso é só para bonito. Sim, mas ele é um grande aliado na parte decorativa, né, e funcional. Né? Questões de fiação, né? Até para corporativo, né? Exatamente. E assim, né, Letícia, essa parte que você falou do reforço também é bem importante. E isso precisa ter lá no início do projeto também. Né? Então, você vê o quanto chega para você de itens que precisam ser desenvolvidos lá no início do projeto. Não no final. Para tudo certo, né? No final. Então, assim, a gente pede. Questão de instalação. Essa parte realmente de interiores precisa ser iniciado juntamente com um profissional qualificado, lá um engenheiro, a parte mais técnica, desenvolvimento do projeto lá em obra, no início, né? No início de projeto. Para dar tudo certo, dar tudo certo. Bom, a gente falou bastante, assim, mas agora focando bem na questão dos ambientes humanizados, né? Para as estruturas, materiais, né? E então, e aí o cliente te pede como é que faz, ou tu dá esse conceito para o cliente, ou como é que tu desenvolve essa parte assim, de humanizar com as texturas, com as cores, o cliente que quer, eu quero uma parede cinza, ou tu vai alinhando isso no projeto para alinhar todos esses ambientes. Aqui nós estamos falando do ambiente duplo, com o pé direito duplo, onde a gente vai fazer a ambientação com as telas. Bastante verde foi colocado aqui, até para a separação dos ambientes. Das ilhas, né? Ficou bem bacana. Eu estou trazendo essa parte do verde, que nada mais faz com que te traga algo que seja mais calmo, e também mais prazeroso, fica uma separação, mas separação, né, de cada um leve, né? Não uma parede, espaço, muito não uma vidro, parede, um vidro. Né, onde você vai ter grandes investimentos e um resultado que não vai ser tão favorável. Aqui foi desenvolvido ilhas, né? Para cada ilha é uma equipe, é um setor, mas ao mesmo tempo, sim, eles precisam trabalhar em grupos. Eles precisam ter essa interação de cada ambiente e de cada, vamos dizer assim, de cada setor. Então, aqui eu desenvolvi realmente, e eles têm uma jornada bem longa de trabalho. Né? Então eu trouxe muito verde. Sim, na parede de verde junto com exatamente. Porque a iluminação ficaram bem lá no pé direito alto. Exato. Né? Como é um pé direito duplo, então a parte superior vai ser uma iluminação bem direcionada, mais fria, mas aqui embaixo vai ser uma iluminação mais neutra para quente, né? Para trazer um pouco dessa parte do aconchego. Isso não é a empresa, quando ela vai te contratar, que faz esse ponto necessário, mas sim quem vai desenvolver o projeto.
né? Você Sim, tem que pensar... de cores, ele alinha contigo, né? E tu vai desenvolvendo exatamente. O conceito. Tanto a parte do conceito da empresa, tem que trazer para o layout, mais tons mais quentes, amadeirados, né? Mas o processo de desenvolvimento do projeto é de cada profissional, né? Então, você imagina alguém trabalhando lá 8 horas ou às vezes mais, enfim, dentro de um escritório, 100% fechado, preto, cinza, não tem, né? Então, você tem um pouquinho dessa parte mais humanizada que trazer para os projetos. Isso faz bem, é um bem necessário para todos, né? Trazendo verde, todos, né? uma Todos iluminação, em todos os ambientes, esse verdinho vai estar lá, ó, dando natural e artificial também. Natural e artificial, exatamente, né? Que é os jardins permanentes. Sim. São utilizados. Mas hoje tem materiais, essas texturas, elas estão cada vez mais próximas do natural. Com muitas texturas bem bonitas, né? Sim. Tanto madeira, hoje tem muitos materiais sustentáveis também, mas são linhas mais muito próximo do natural. A gente vê tanto sintéticos como materiais sintéticos de cadeiras, né? Tem o couro, tem a textura, a palha, esses materiais, o PVC. Exatamente. Então faz com que tenha bastante mescla e jogar um pouco com cada esses materiais, eles são escolhidos lá, vamos dizer assim, na cartela de cores da empresa, para desenvolver o tecido que vai ser utilizado nas cadeiras, o tecido que a gente vai utilizar lá na parte das cadeiras da cozinha, que é um ambiente também que precisa ser bem despojado, bem leve. Eu vejo hoje essa preocupação trabalhada também realmente, né? No ambiente que onde é o tem ambiente de descanso. O descanso hoje está sendo bem elaborado. Hoje mesmo, nessa linha de projeto, a gente tem uma churrasqueira, uma confraternização, né, entre os funcionários, os colaboradores. Esse verde, ele traz muito da parte da área de descanso, né, tanto o visual, quanto ele remete o que a gente tem na parte externa, porque é um ambiente, né, uma sala corporativa que ela é também... tem a parte externa de muito verdes, muitas montanhas. Sim, ali né? É linda então vista. Eu trouxe para reproduzir a parte interna também, tá? Sim. Essa linha mais de desenvolvimento do projeto e saber as texturas e tecidos que a gente vai utilizar, realmente faz muito do projeto, mas muito da empresa, né? A gente precisa seguir uma linha da empresa. Se é uma linha de empresa mais que tem um layout arquitetônico mais moderno, mais leve, linhas retas, também, industrial, eu preciso seguir essa linha para a parte interna. Sim. Onde a gente tem um arquitetônico mais leve, que eu consiga trabalhar linhas mais arredondadas, mais orgânicas, a gente traz para essa parte das linhas mais arredondadas e orgânicas a parte interna do projeto. Então, tudo isso depende de como vai ser a empresa, né? E o que ela solicita. Sim, para estudar todo né? É um estudo que tem a parte de conscientização de como é a empresa e como vai ficar a empresa. Para passar isso no projeto para o cliente, exato, porque é algo que eu não tenho como modificar a empresa ser muito de linhas retas, sóbrias, e eu desenvolver algo muito orgânico, né? Existe todo um levantamento lá na parte até mesmo de layout de si da empresa. Importante, né? São muitos detalhes. São muitos detalhes, realmente. E só para ter aqui a parte da cozinha da empresa. Aqui a parte da cozinha da empresa, né? Onde vai ter também uma cortina, uma persiana. A gente vai ter uma persiana aqui, né? Para que realmente fique um ambiente mais adequado ao espaço, porque logo nós temos uma abertura bem longa. E como são bastante pessoas, como são botar vários forninhos, exatamente, fogão, vários eletros. Então, a gente tem uma cozinha bem equipada, né? Se a pessoa quiser trabalhar ali o dia, vou trabalhar até um período, não faço minha refeição ali. Tem isso também, as pessoas não têm lugar próximo para almoçar, ou querem trazer uma refeição, tem que ter esse espaço. Precisa ter esse apoio, vamos dizer assim, né? Esse apoio que realmente é uma cozinha bem planejada, uma cozinha mais humanizada. Aqui desse outro lado, logo, a gente tem a parte de sofá também, uma mesa mais redonda para interação aqui dos colaboradores. Então, isso é só um exemplo rápido,
né? Sim, Aqui ali, ao longo, né? Faz com que tu tenha um espaço uma ali. mesinha aqui para separar, aqui De pro pessoal bancadas, carregar o celular. né? Exato. E isso é necessário, né? A humanização a gente precisa realmente, né? Para ter os futuros projetos, né? Bem elaborados, bem pensados, né? Onde a gente vai ter uma cozinha que você tenha que esperar um bom tempo para só esquentar um almoço, Sim. ou que você não tenha um espaço para sentar tranquilamente. Com muitas pessoas, né? tem que ter essa distribuição. Se faz necessário. Né? E às vezes é importante as pessoas, não dá muita ênfase nessa parte, porque é um espaço que vai perder da empresa, às vezes, e aí tu vê que foi um espaço bem grande ali no projeto, e ficou bem distribuído para conseguir ter várias pessoas ao mesmo tempo, né? Forno, essa parte de fogão. Então, você tem uma cozinha super boa de utilização, e ela é com ar-condicionado. Com ar-condicionado, né? Então, ela é uma cozinha preparada realmente para dar todo o conforto para quem vai utilizar a parte do ambiente corporativo. No ambiente corporativo, exatamente. Todos os apetrechos, até a churrasqueira. Aqui tudo. Toda... Imagina só você trabalhar, tem um espaço de uma churrasqueira, né? O happy hour da empresa também pode ser feito ali. Então, realmente, traz com que o colaborador se sinta bem, se sinta em casa. Sim. Né? Até o visual fica melhor. Sim, né? Um espaço gourmet. Um espaço gourmet, exatamente, dentro da empresa. E fica bem bacana, né? Exatamente. Então, e isso aqui, como tu faz todo esse levantamento antes, se mostra para o cliente, faz um teu briefing, e aí explica, e depois ou ele já dá uma direção e te diz, o valor de investimento, então tu vai alinhando como para conseguir organizar tudo isso, né? As informações, materiais, o inicial, porque hoje eu vejo assim os clientes às vezes, eu não vou investir num projeto porque vai ter um custo maior, e às vezes elas não sabem que existe a possibilidade, às vezes, de alguns profissionais que a gente conversa, que tem a possibilidade de dizer, olha, eu preciso de investimento isso, eu preciso de tempo esse, e o profissional consegue, às vezes, atender, né? Eu não sei como é que tu alinha isso com o cliente. Assim, claro que isso também vai da tua vasta experiência, né, dentro do ramo, e entender um pouquinho, ter um pouquinho de, vamos dizer assim, não seria qualificação, mas um pouquinho de entendimento durante esse tempo, né, que você fica realmente desenvolvendo o projeto. Quando o cliente, ele te chama, geralmente ele não sabe como fazer, não sabe o que fazer, ele só dispõe de como que é a parte da empresa, né? Como que é o sistema de trabalho, quantos colaboradores, e o resto é o profissional que desenvolve. E tu vai dando todas as direções. Exatamente. Então, eu faço toda a linha de projeto, também eu passo uma ideia de cores, o que eles gostariam, como que é, quantos colaboradores vão ser utilizados para cada ambiente. Então, é um briefing bem, vamos dizer assim, bem específico. Tá? Que é ali realmente que eu consigo desenvolver o projeto, ser mais assertiva no projeto. Para conseguir separar teus fornecedores, teus materiais que vão... Porque logo, assim que o projeto está pronto, eu faço essa primeira apresentação do projeto, e são projetos que geralmente o cliente diz, nossa, não imaginei ter isso. Não pensei em fazer dessa forma, né? Como que o profissional precisa ter isso. Lembrar de requisitos que às vezes a pessoa nem lembra. Não lembra. E você já imaginou se ele não lembra e não sabe como desenvolver o projeto? A reunião ficou bem bonita, uma sala de reunião com verdes. Né? Olha, como que ele vai trazer essa parte? Eu quero o verde, né? Eu quero as persianas automatizadas, eu quero... Não, é o profissional que vai trazer para o cliente, né? E geralmente, quando se tem uma boa orientação, o cliente acaba confiando no teu trabalho e aprovando teus projetos da forma que for. Para acompanhar. Exatamente. Tudo. Sim, precisamos do gesso. Sim, precisamos de persiana, né? Então, você vai gerando essa dúvida para ele e vai trazendo as soluções para ele, né? Isso faz com que o projeto seja assertivo e, no final, realmente dê bons resultados. Você imagina fechar bons negócios numa reunião assim? Sim. Numa reunião que, de reunião, ela vira um bate-papo e logo é um fechamento de negócio que flui bem?
né? Sim, faz toda Então, a diferença. tudo isso faz a sua diferença. Recepcionar as né? pessoas num verde, olha como ficou Num bonito. verde, uma iluminação que seja legal, né? Um suporte em mesas de tomadas, não precisa sair do teu foco que é ali, Sim, né? sim. Para tudo isso. Então, tudo isso requer o quê? Um bom briefing, um entendimento que você tem a esse uns bons tempos já de mercado, né? Sim, então, para poder tudo alinhar. isso traz para o ambiente corporativo ser algo leve. Então, o que a gente quer é trazer ambientes humanizados, ambientes leves, com o qual você precisa fechar bons negócios, né? Ter aquela reunião que às vezes não é muito favorável, mas chega num ambiente e acaba quebrando aquele clima, né? Sim. Então, tudo isso é pensado lá no projeto. Você tem né? algumas poltronas, exatamente, né? Geralmente é uma reunião que é um bate-papo, você coloca, né? Senta ali com um bate-papo, um cafezinho. Então, realmente traz com que esse ambiente seja um ambiente mais agradável, né? Para tudo isso. Temos ainda 18 minutos. Vamos ver aqui, então, mais umas... Quer falar mais de alguma coisa? Vamos, Letícia, e assim, nessa linha corporativo, né, a gente tem bastante, vamos dizer assim, dúvidas realmente, né, do cliente e algo que é muito engessado, né, a gente sabe quando se faz necessário e a gente consegue desenvolver o projeto para trazer a linha de cortinas, a linha de automação e o cliente ok, e quando o cliente não quer, né, como realmente você chega num ambiente pronto, né? Agora vamos colocar a cortina, né? E não tem nada pronto. Existe uma forma de colocar cortinas, persianas, somente em gesso sem reforço, ou na linha de parede com trilho? Como que a gente consegue desenvolver esse pós sem ter essa preparação? Já acontece muito, a gente vai nos clientes e não tem, então a gente, claro que a gente usa daí um material mais específico, uma bucha mais adequada para gesso, tem buchas e buchas de gesso, que a gente, aconteceu já em alguns clientes que já nos chamaram, que cai muito o material, de não resistir, porque o próprio gesso, dependendo, ele corrói os materiais, se uma bucha não é de muita resistência, a gente consegue colocar, ou senão a gente tenta inverter, ou a gente vai colocando dentro do vão, elimina o cortineiro, porque às vezes tem espaço dentro desse vão, a gente aplica ali dentro, porque se não tiver, a gente observa se tem alguma rachadura, gesso, se tem esses detalhes, e aí a gente elimina, se não tiver como, e acaba colocando no perfil da janela, ou bota daí só moldura, ou dentro de um vão de janela. Então a gente faz muito isso de alinhar quando a gente, né, pergunta, vai fazer uma reforma, quando tá iniciando e não tem projeto, a gente pergunta, tem acompanhamento, não tem, então tipo, a gente já consegue assim orientar, tipo, não vai fazer nada, não vai mexer em nada, vamos deixar onde que dá para estruturar, mas a gente sempre fala, seria bom fazer um gesso. Eu já acabo meio que indo pro lado, tipo, se tivesse um gesso aqui, tu quer botar motorização, esconderia. Essa e aí tem muitas vezes que até clientes acabam modificando e chamando, né, porque às vezes querem muito fazer uma automação, querem muito fazer outras, mas não tem por onde passar, acaba indo atrás de um profissional e pedindo orientação, às vezes para mim, se tem alguém para indicar, para arrumar isso antes, porque eu preciso ser verdadeira com o cliente, né? Sim. Dizer que, olha, não vai dar para colocar, vai dar para colocar, não vai dar. Sim. Aqui o que tu quer fazer não dá pra fazer inteira, tem que ser daí de partida, ou tem que ser manual, não vai ter espaço. Aí tem a opção se tu quer investir ou não, se tu quer fazer motorização. Então a gente vai alinhando vários pontos para até chegar no que ele precisa, no que ele realmente quer e a possibilidade. Sim. Se tem essa possibilidade ou não. Então o cliente... Às vezes, eu quero fazer a motorização, tem como? Vamos para o manual, mas dá o tamanho manual. Aí tem que dividir, sabe? Aí fica uma fresta, e vamos transpassar as persianas para não ter fresta. Se tem espaço dentro do vão, a gente transpassa. Tudo isso já aconteceu. E criando outras soluções para agregar, tipo, eu quero fazer a clínica que a gente fez há pouco tempo, o cliente também queria um espaço de 4 metros, não tinha como fazer inteira. Mas ele queria uma motorização, também não tinha nada. Só tinha o espaço do vão. E a vontade de querer. Não, a gente não vai investir muito, porque é alugado. Então, tem pessoas que às vezes não querem investir no projeto, porque não sabem se vão ficar muito tempo ali. Então, a gente tenta sempre alinhar
que fique bem estruturado e possibilidades. Vamos transpassar, vamos botar então só do meio motorizado, vamos botar uma bateria, as outras que não mexem muito deixa manual. A gente vai ajustando para o cliente ficar satisfeito, para poder entender a necessidade dele. Então é muito importante a gente achar soluções para a necessidade, não simplesmente vender, vou te vender tudo motorizado, tudo a bateria, e era esse o meu valor, e empurrar para o cliente que a gente quer que ele fique satisfeito, mas dentro das possibilidades dele, que é muito isso, às vezes o cliente, né, ele procura e eu tenho esse valor de investimento e não quero ser muito fora disso, né, então... Já vem certinho. Né? E tu consegue também alinhar com o cliente sobre isso, assim, essa conversa do projeto? Quando ele entende que é necessário, como eu falei, a gente coloca uma dúvida nele e traz uma solução, ele entende, realmente a gente consegue, né, fazer com que ele entenda e aprove nos projetos, porque realmente a gente sabe que geralmente ou ele não tem, vamos dizer assim, uma verba, né, para fazer essa função, mas quando ele sabe e entende que é necessário, ok, né? Mas ao mesmo tempo, não são 100% dos projetos que você pega assim lá no início. Geralmente tem projetos que você entrega e pega no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Pega no meio do caminho. Como fazer, né? Então são algo mais difícil de se resolver, realmente, né? Mais específico, que requer algum cuidado a mais, porque realmente não tem reforço de gesso. Não pode mexer na estrutura, exatamente, porque é alugado. Porque é alugado, não quer. Ou a gente tem a linha de persiana, né? A persiana, vamos dizer assim, não a rolon, a persiana mais, vamos dizer assim, horizontal de alumínio. Horizontal de alumínio. Então tem outros que a gente, outras possibilidades que a gente consegue oferecer, né? Para que seja amenizado, né, esse equívoco que precisava ser feito lá no início. Sim, né? sim. Aqui dá pra ver também a televisão, ficou bacana. Exato, nesse espaço. Com o sofá. Aqui vai ficar a parte, né, da sala mais presencial. Aqui as persianas, então tem uma visualização do espaço externo bem legal. Então precisa ser algo mais leve para esse ambiente. Né? E sim, trazendo cinza, trazendo preto, mas trazendo o aconchego do amadeirado. Sim, né? O amadeirado, poltronas, né? Bem aconchegantes. Bem aconchegantes, a parte do sofá bem aconchegante, para que se sinta bem, se sinta em casa, né? No seu ambiente de trabalho. Né? E a linha dos materiais também é algo que a gente precisa conversar com o projeto, né? Que são a linha dos materiais que vai te deixar algo mais leve no ambiente, trazendo um conforto tanto visual, né, quanto usual. Aqui também agora vai aparecer dos banheiros, né? Também é importante, como a gente viu, botar o papel de parede, que para dar essa sensação de mais verde também, modificar um pouco, não só ir para o verde, mas botar um papel, a textura que tu vai colocar no banheiro, a pedra, também cuida desde a cozinha, dos banheiros e de todos os ambientes. Então, aqui a parte projeto que tu fez. Eu vou dizer que eu adoro fazer banheiro, né? Adoro, porque ele te dá uma linha de criação também diferente. Então, todo mundo espera do banheiro alguma coisa, né? E esse efeito do papel de parede é fantástico, porque realmente ele dá esse efeito muito rápido para os ambientes, né? Então você vem com essa história de todos os ambientes, né? Porque é uma historinha contada do logo da empresa até mesmo na chegada dos ambientes, né? E também na parte do banheiro. Então, o porquê não trazer o verde de todos os ambientes para o banheiro, né? Sim, para o papel de parede, para essa linha, né? Eu gosto muito de utilizar bem usual, bem todos, usual, né? E bem também prático. Diferenciado, uma coisa que também a pessoa vai estar ali rapidinho, mas tipo, o pessoal fala assim, não pode ser um ambiente muito simples, tem que também ser acolhedor. Tem que investir, tem que ser acolhedor, tem que ser humanizado também, né? Porque realmente o colaborador, quem vai utilizar ali, vai utilizar por um bom tempo, né? Então, continuo dizendo, realmente precisa ser feito lá no início, na distribuição de todos os ambientes, como vai ser, no layout de todos eles, para transformar até mesmo o banheiro.
e é algo que, assim, ó, é tão rápido e tão simples que ele te dá um efeito legal, mas vou dizer assim que o resultado dele é muito satisfatório, né? Sim. Muito satisfatório. Então, você imagina uma produção de todos os ambientes, né? De toda a parte de cortinas, realmente tudo certo, e o banheiro PK. Não, né? Então, a gente também precisa trazer essa parte para os banheiros também. E o banheiro também, eu acho. Hoje o pessoal está investindo muito Sim. nos lavabos bem decorados. Exatamente. Porque tu vai receber tanto uma visita, quanto tu vai receber na tua empresa um lugar. E eu vejo quando as pessoas estão se preocupando isso com a impressão que o lugar vai deixar para as pessoas, né? Exato. Não só a imagem da pessoa, mas o lugar também. Porque hoje tudo é muito sensorial, né? O que tu vai sentir naquele lugar, como tu vai se sentir naquele ambiente, porque é isso aí, deixar a pessoa confortável, vai ser bem recepcionada, a pessoa vai lembrar dos lugares onde ela foi, qual foi as sensações. Então, o lavabo, eu vejo que tem voltando muito essa linha da decoração de lavabo, né? E os projetos teus são bem antigos, tu usou bastante lavabos, né? Exato. Gosto bastante de usar papel de paredes bem... espelhos, iluminação. Né? Iluminação, pedras, né? É algo que dá um resultado bacana. E a gente está vendo tanto nas feiras hoje de decoração. Muito. Muita ousadia nos lavabos, né? Já vi pedras lindíssimas, coisas assim diferenciadas, torneiras diferenciadas, e espelhos diferenciados. Sim, então, claro que no corporativo mais limitado um pouco. Você vê que no corporativo ainda a gente consegue trabalhar, né? Muitas coisas que traga essa ousadia, mas mesmo sendo simples, prático. Sim, sendo prático. Prático. Esse é um outro banheiro. Esse é o outro banheiro, né? Que a gente trouxe ele mais minimalista para ele, que ele fica mais na parte de reuniões, porque ele é todo um efeito, né? Ele atende a sala de reuniões, então tem que ser algo muito rápido que não tire o foco realmente. Na parte do segundo banheiro, não. O segundo banheiro vai ser para os clientes, colaboradores, então é algo mais leve. Aqui a gente precisa trazer, nesse desenvolvimento do projeto, algo muito objetivo, porque o foco é a reunião, não ficar muito tempo aqui. Sim, né? Sim. Então ele tem que ser bem objetivo. Não tem nada para ele bem dispersar exatamente. A visão. Então tudo são estudos. Vai ser atendimento do lavabo ou do banheiro a quem? Para quem? Né? Para a gente desenvolver isso e dar resultado lá onde a gente quer. Agora a gente vai, né? São estudos, né? É técnica mais que eu utilizo nos meus projetos. Como e para quê e quem vai utilizar essa linha, né? E ser muito, se você tem uma empresa mais corporativa, né? Quais são as atividades dela? Ou se vai ser um ambiente comercial e qual é o layout desse ambiente comercial. Sim, se é uma loja. Né? Se é uma loja, se ela precisa ser mais atrativa, né? Para quê? Quais vendas que precisa focar. Então, tudo isso são técnicas e linhas que eu trago para dentro dos meus projetos. Bacana, porque tudo isso, todo mundo precisa hoje para recepcionar bem. Tanto pessoas quanto clientes. Isso acho que faz muita importância, né? De estruturar, receber bem. A gente vê quantas lojas também estão né, chamando isso para ter uma experiência, né? Hoje não virou só recepcionar. O cliente ele tem que ter experiência num local que ele vá se sentir como na casa dele, o acolhedor. Se sentir bem, exatamente. E tem todos os espaços, né? Como a gente criou também lá na loja, a gente criou um espaço que tem os sofás, que tem as mantas, que tem as almofadas, tem as cortinas, tem as automações, que tem o cortineiro com o reforço. A gente entra lá e se sente tão bem e a vontade quero tudo. Quero tudo, exposição dos materiais, mas também tem uma boa distribuição do local para a pessoa circular bem, sentar linhas orgânicas para não ficar uma coisa muito engessada, porque não é uma área comercial, né, de trabalho, é uma loja para o cliente ter experiência, tanto da área sensorial, que a gente tem os aromas exclusivos da loja, que a gente desenvolveu para a pessoa sentir o cheiro, porque o ambiente também tem que ser isso, tem que ser bem agradável. Né? Toda a parte sensorial tem que despertar para o cliente ter experiência. E eu acho que vale para todas as linhas, tanto os corporativos quanto de loja, quanto a clínicas. A gente vê muitas clínicas investindo muito em atendimento de cliente
clínicas, tanto odontológica, quanto de dermatologia, quanto de cirurgia plástica. Sim. E os ambientes, tanto esses corporativos, os projetos, a gente tem feito muito com os profissionais, porque trazem toda essa experiência tanto qualquer profissional quer que o cliente sinta, né? E às vezes só isso para poder entender, quando chega num ambiente bem desenvolvido, que o cliente consegue, talvez, toda essa experiência, né? De aconchego, de luz, da persiana, da automação, do espaço, desde o café, tudo. Desde do ambiente bem pensado. A gente pensou também todo o projeto, uma televisão para poder ir passando coisas para o cliente, né, interagir, ele ver e a gente sentir bem, né? Sentir bem, ter também essa segurança, a privacidade. Então o cliente, ele pensa, hoje o cliente, ele quer estar em bons lugares, e eu acho que faz toda a diferença hoje quando as pessoas querem investir num ambiente corporativo ou numa empresa, que não é só eu vou colocar numa empresa, faz toda a diferença hoje, até porque para ti o cliente, ele vai definir isso, eu acho, numa venda, num fechar um negócio, se ele estiver num lugar bem pensado, bem estruturado, isso vai fazer muita diferença. Muita, e a gente vê quando depois da pandemia as pessoas querem mais estar na rua, elas querem observar, elas querem estocar, elas querem ver os materiais, é muito importante, né? E como tu fala, tá sempre lá acompanhando a obra, levar as texturas. Eu não sei se também como é que tu faz com o cliente quando apresenta, tu leva o cliente em loja, tu combina tudo antes para ele ver o material. Exatamente. A gente, depois do projeto pronto, eu faço um tour, né, em todos os fornecedores para eles ver e sentir exatamente, né, toda essa linha, essa gama que a gente vai conceber o projeto. Isso é bem importante, porque uma coisa é você mostrar em tela, outra coisa é ele sentir. E ele precisa sentir. É a empresa dele, onde ele vai fazer realmente bons negócios. Então, realmente, esse tempo é muito precioso para ele ver, desenvolver. Patrícia, vai ser essa cor, realmente gostei. Essa cor podemos modificar textura, as opções, né? Isso se faz necessário, né? E isso eu acompanho o cliente para todos esses fornecedores, né? Quando o fornecedor não consegue vir, que realmente o cliente se sente maravilhado quando realmente o fornecedor vai para mostrar ele, como a gente fez na parte de cortinas. Quando ele não consegue, a gente vai até o local. E geralmente o cliente, ele confia muito no teu trabalho, que ele dá todo o aval para te fazer todas as suas escolhas também. Sim. Às vezes a gente vê quantos profissionais definem muitas coisas que o cliente, ele dá livre-arbítrio para escolha. Executar. Exatamente. Executar o que ele acha que é adequado, né? São duas coisas, né? Ele te dá uma liberdade de você trabalhar, mas mesmo assim, a sua responsabilidade aumenta mais. Sim. Né? Porque você está desenvolvendo o projeto, ele deixa tudo com você, mas a sua responsabilidade de tudo é maior ainda. Sim, né? Muito importante. É muito importante isso. Então, você precisa conhecer bem o seu cliente e ver onde está o foco dele para poder oferecer e entregar um produto e um projeto bom, né? Até a escolha, realmente, ele não vai estar no local para escolher a parte de cores de cortinas, de persiana. Bom, é tudo com você. Mas ele sabe, ele confia e você tem que entregar um bom trabalho. Tendo essa conversa e os bons profissionais vão te orientar também, tirar todas as tuas dúvidas. Daí não tem esse problema. Não tem erro, né? Isso, vai ficar um bom projeto, vai ficar tudo conforme o cliente vai ficar satisfeito, porque vai ter esse resultado que ele quer. Você sabe que muitas vezes, né, eu fico passando os projetos, né, e olhando, eu imagino, hoje eu conheço nesse projeto o local onde eles estão hoje. E eu imagino a cara deles, né, a carinha deles, a ação, como eles vão ficar. A reação de estar trabalhando num local totalmente diferente, né, um local que vai abraçar eles. Né? E é um local que vai trazer mais produtividade, né? Bacana, né? É isso que a gente quer, que as pessoas estejam produtivas, que fiquem satisfeitas, que ficam... nada é tão gratificante quando a gente servir bem o cliente e ele fica satisfeito, ele
nossos trabalhos, a maioria são indicações. A maioria. Porque se não for todos, quase todos são indicações. Tanto gente profissionais quanto clientes que indicam, justamente por eles ficarem satisfeitos que a gente conseguiu entender a visão, ser claro, ser verdadeiro, né? Exatamente. E cumprir com prazos, que é muito importante, né? Que a gente vê quantas empresas que estão no mercado que não cumprem, profissionais que não cumprem com aquilo ali, e os clientes, é uma linha, às vezes, o cliente fica muito frustrado quando eu chego no final, não contratei porque, né, não vou me entregar, uma empreiteira que, né, não tem profissionais que geraram tudo esse transtorno, que já vem, às vezes, de outros profissionais que não conseguiram. Então, como é importante ter profissionais de qualidade, né, parceiros de qualidade, que justamente que vão alinhar tudo isso com o cliente, que vai executar tudo dentro do prazo, o cliente ficar satisfeito. Existe ainda esse mercado que cumpre, né? E tem as pessoas que estão a gente tem que mais acreditar que realmente, né, esses profissionais existem e eles estão aí para agregar, né, no teu projeto, no teu negócio, realmente, né? Porque é tão simples caminhar junto, né? Caminhar num projeto onde, sim, realmente posso atender ou não posso atender. É tão simples ser verdadeiro, né? E é muito mais fantástico tu realmente passar essa tua forma de consigo atender nesse prazo ou não consigo, do que realmente frustrar, e é um grande problema que vem aí por trás, né? Então, realmente, profissionais, parceiros que queiram estar junto com você, a gente só tem aqui agradecer realmente, né? Agradecer, porque é raro. Os profissionais, acho que vestem a camiseta junto. Exatamente, de estar junto, né? Quantas vezes eu não te liguei, Letícia, isso com dúvidas, né? E você, Patrícia, assim. Então, é uma troca. Para te alinhar tudo muito mais rápido, né? Com o cliente. Exatamente. Precisa ter uma troca, né? Isso na parte lá da implementação, um eletricista, um pintor, e o profissional que está com o projeto, ele tem que estar 100% sabendo de todos os detalhes. Mas é difícil realmente estar com 100%. É difícil, mas você precisa saber, né? É o teu cliente que te colocou à frente para tudo. Né? E quando você traz colaboradores, você traz fornecedores junto, realmente é o mínimo, é realmente dizer, olha, entrego em tal data, vamos fazer dessa forma, né? Vamos trabalhar juntos para que dê tudo certo, né? Eu acho que essa linha tem dado certo até o momento, então eu espero que você siga dando certo também, né? Eu espero que temos muitos mais projetos. Muitos. E te agradecer muito, Patrícia, por te passar um pouquinho, né? Para as pessoas entenderem o quanto isso é importante. Te agradeço muito a tua vinda até aqui pra gente conseguir conversar um pouquinho, que a gente conversa isso na obra. Exatamente. Né? E a gente tá sempre conversando muitas dúvidas e a gente não dá tempo a esclarecer esses detalhes. Que é necessário. E às vezes os clientes também, né, têm essas dúvidas e é bom a gente conversar aqui um pouco para passar um pouquinho pro cliente essa experiência de detalhes que às vezes a gente não consegue, né, tempo às vezes nem para falar para o cliente e orientar muitas vezes, né? Eu vejo isso, que as pessoas não têm muita orientação, as pessoas elas guardam as informações e não querem passar às vezes de certas coisas, e quando eu visito os clientes, ninguém me falou sobre isso, nunca ninguém comentou, e tipo, como é muito, por mais que a gente tenha informação na internet, como é muito, muito superficial as informações, assim, de detalhes dos lugares. E trabalhar com materiais sob medida é isso, né? Tem que ser bem específico, tem que procurar um profissional de qualidade, profissional que seja uma indicação ou boa avaliação, porque na internet tem vários e muita gente falando muita coisa sem ter a experiência, né? Sem ter a credibilidade de trabalho. E então eu vejo pela experiência que os clientes me contam, porque no final da obra tem todas as frustrações, as coisas que deram certo, que não deram. Exato. E os clientes acabam sempre ficando muito frustrados. Então a gente está aqui justamente para esclarecer, que foi ótimo, acho que tu esclareceu super bem todo o processo do corporativo, a preocupação com isso. Muito obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço sempre a nossa parceria. Obrigada. Seja para grandes frutos de futuro também. Residenciais, corporativos, todos os projetos. Comerciais, todos os projetos estamos aí juntos. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até lá.